reagindo ao Cronosfera. Vídeo do meu amigo, irmão, brother, Guto. Então vamos ver aqui o Guto falando sobre esse não é o Goku. Entenda o que aconteceu. Eu vou entender agora o que aconteceu. Muito se diz sobre o Goku em Dragon Ball Super, ou melhor, o Goku atualmente não ser exatamente aquele mesmo personagem que conhecemos anos e anos atrás. Mas afinal de contas... Não é. Tem um fator óbvio. A gente acompanha o Goku desde a infância até ser vovô. Acho que as pessoas mudam um pouco nesse processo. Goku morreu e foi substituído? Vamos entender melhor essa parada. Quando a gente pensa no Goku, é muito fácil cair em algumas falácias, na verdade, que existem sobre Dragon Ball ao redor do consciente comum, ao redor do que as pessoas acreditam que acontece em Dragon Ball. E uma das visões que a gente tem, principalmente do Goku nesse momento, é de que ele é um cara que é meio irresponsável, meio bobão, ele gosta de lutar, ele vai querer lutar a qualquer custo, não importa as consequências, ele apenas está ali vivendo para a luta. Mas a minha questão é, sempre foi assim? Eu não discordo dessa afirmação de que o Goku vive pra luta e não sei o que. Atualmente, talvez, e exclusivamente atualmente. Porque se você for pegar em retrospecto, as coisas eram muito diferentes em Dragon Ball Clássico e também em Dragon Ball Z, que apresentou um arco ali de crescimento do personagem desde o momento em que ele conheceu os Saiyajins até a finalização do Majin Buu, que fez com que ele se tornasse uma pessoa bem diferente e completamente diferente do que temos hoje no Super. Hoje ele é conhecido como o cara que irresponsavelmente vai colocar em risco toda a existência de todos os universos, porque ele quer ter uma luta com um personagem forte. E talvez isso tenha ecoado na cabeça das pessoas como se isso fosse o padrão para com o Goku. Ah não, o Goku é assim, ele é bestão, ele sempre gostou de fazer essas coisas, ele corre o risco. O Goku é assim? Acho melhor você se acalmar, assassino miserável. Você só pensa em si mesmo, Frieza. Diga-me quantas pessoas inocentes suplicaram a você para que não as matasse e você não teve piedade delas. Se a gente for pegar em retrospecto, desde Dragon Ball Z, né, que é a parte que ele está adulto ali, não vou nem considerar o Dragon Ball Clássico, que é basicamente uma jornada dele percebendo e entendendo que matar não era uma coisa legal. No finalzinho do arco da Red Ribbon, ele se recusa a matar personagens. Quando ele luta contra o Piccolo, é assim, é a última instância, a última necessidade, o Piccolo inicial. Quanto o segundo Piccolo, que é o Piccolo que a gente conhece, ele também não quer, né, ter envolvimento com a morte do Piccolo, porque ele entende que a vida é uma coisa um pouco além. Espera! Isso se reflete em Dragon Ball Z, quando enfrentamos ali os Saiyajins, tem a finalização do Vegeta, que ele olha pro Kuririn e pede pra que o Kuririn não mate o Vegeta. Afinal de contas, é uma vida. Por mais que tenha vindo pra cá, oferecido ameaça e tudo mais, ele entende que o Vegeta é um personagem um pouco mais complexo que dá pra se lidar de outras formas, dá pra se dialogar. Por favor, eu lhe peço, deixe ele ir, por favor. Como é? Você está falando sério? E, de qualquer forma, ele tá mais forte do que o Vegeta, então ele poderia parar ali caso fosse a situação. No arco do Freeza, ele tem um pensamento um pouco mais desenvolvido nesse sentido, porque ele poupa o Freeza, não por querer lutar contra o Freeza no futuro, não porque o Freeza merecia misericórdia, não, porque ele já tinha destruído o Freeza. Ele destruiu o Freeza da maneira que o Freeza nem mesmo poderia lidar com ele mesmo. Só dei a você um pouco da minha energia. Acho que com isso você já vai conseguir se mexer. Pro Freeza, perder, ainda mais pra um Saiyajin, era ainda mais humilhante do que a morte. Então Goku venceu o Freeza completamente, deixou ali, no final das contas, o Freeza com algum tipo de energia, o Freeza tentou atacar ele e ele eliminou o Freeza. Ah, idiota! Casualmente, todas as moléculas do Freeza não foram destruídas e ele acabou ficando vivo, o que o Goku comentou que, né, deve ter sido um erro dele, ele deveria ter certificado que o Freeza estava morto em Namekusei, quando voltou pra Terra. Você matou cruelmente pessoas inocentes, uma após a outra. Resumindo, 6 minutos de vídeo. O Guto tá falando aqui, o Goku não gosta de matar, só mata na última circunstância e ele não vivia pra matar ou pra lutar, etc. Ele lutava quando tinha que lutar, porque ele tinha que lutar porque ele era forte. Aí você pega, passando rapidamente, saga dos androides. Ele já deixou claro ali que eles precisavam lidar com os androides e acabar pra não ter... Viu? Precisa, né? Entendeu? Precisa. Ah, precisa é uma palavra bem forte aqui. Um problema, como foi com Freeza. Céu. O céu é uma coisa que é muito dúbia. As pessoas confundem muito a questão do céu. Não é que o Goku lutou por piada, lutou com mau gosto, lutou porque ele queria enfrentar o céu apenas pela luta. Na verdade, esse é o céu, né? O céu é um personagem que veio aqui com todas as características dos Guerreiros Z. E o céu quer lutar apenas pela luta. Mas o Goku, ele deixa claro ali, quando ele conversa com o Gohan, ele lutou com todas as forças e não conseguiu vencer o céu. É isso mesmo. Eu já perdi esta batalha. Não quis dizer que ninguém vai lutar com você. Tenho certeza de que o próximo lutador vai acabar com um grande torneio do céu. Ele deixa a luta para o Gohan, porque os outros poderes, tanto dele quanto do restante da galera, são insignificantes e nunca conseguiram fazer nada contra o céu. Tanto que não conseguiram matar nenhum Cell Júnior. E o Cell faz muitos daqueles.
Seus poderes são surpreendentes. Esse nanico pode me vencer. Então a parte do céu também foi uma questão dele não ter poder e deixar com quem poderia lidar com isso. Não por irresponsabilidade em botar a vida do planeta em risco. Na verdade é que você pode até pensar um pouco do Gohan nesse sentido, mas faz parte do processo de amadurecimento dele. Gohan! Acabe com ele! Destrua-o imediatamente! Ainda é muito cedo, pai. Este verme merece sofrer por tudo que fez. Majin Buu mais uma vez, e temos ali muitos momentos adultos e maduros do Goku na saga Majin Buu. Assim como esse processo aqui, dele começar a vida dele adulta e entender sobre o valor da vida. Você é um ser incrível. Eu te admiro muito. Esse vídeo aqui, infelizmente, ele não tá no nível dos outros dois. Aqui o nosso querido Guto está sendo uma pessoa que pensa. E aí, uma pessoa que pensa eu não gosto. Eu não gosto de uma pessoa que pensa. Então a gente saiu de um vídeo que é o primeiro vídeo, que é uma pessoa que não pensa. Passamos por uma pessoa que pensa, mas tem fetiche por homens fortes. E agora a gente está no Guto que pensa e está ocultando, né, que o Goku não é só botar a bola pra dentro do gol. Porque deu o melhor de si. Passou por várias transformações. Foi tão poderoso que todos odiamos você. Entender que às vezes seria necessário ultrapassar essa linha em prol da proteção de muita gente e depois se estabelecer. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando pra lutarmos. Eu também vou treinar. Vou treinar bastante pra ficar mais forte. No torneio Majin Buu tem uma cena que as pessoas não lembram, eu não lembrava inclusive, da maturidade tão absurda do Goku. Quando a Videl tá lutando contra o Spopovich, ele tá lá acompanhando a luta, completamente sério e receoso. Ele não tá empolgado porque o Spopovich é um cara forte, talvez ele possa encontrar o Spopovich no torneio. Ele tá o tempo inteiro olhando pro Gohan, falando: Gohan, isso aqui tá estranho. Isso aqui tá estranho. Se eu fosse você, falar pra Videl parar com essa luta o quanto antes, porque as coisas não estão legais. Puto. Esse é o personagem que o Goku estava nesse momento. Um cara que conseguia perceber, além de qualquer entrelinha, quando o clima estava estranho. Ele sabia, ele sentia, ele percebia. Ele não é aquele cara que a gente conhece no Super. Só pra finalizar, o arco do Majin Buu, a gente termina com o Goku prontamente eliminando o inimigo. Com um sorriso no rosto, triste por ter que eliminar uma criatura da vida e tudo mais, porém pedindo pra Ima que ele renascesse. Então ele tem esse peso de tirar uma vida ali um pouco mais amenizado, porque ele quer que aquela alma renasça como uma pessoa boa. E ele faz isso. Por quê? Porque senão o Majin Buu ia destruir o universo. Adeus, Majin Buu. Não é o Goku do Super. O Goku do Super, mais uma vez lembrando, ele coloca em risco a vida de todos os universos o tempo inteiro. Vários e vários momentos. Ele vai lá, vai tretar com alguém importante, ele poderia usar todo o poder dele, ele fala: não, vou deixar aqui essa pessoa se desenvolver, porque eu quero ver o nível de poder dela, e fica ali acompanhando. E aí as pessoas, não é como se ele quisesse ver o nível de poder das pessoas e ele fosse mais forte do que todo mundo. Ele não é mais forte do que a galera do Torneio do Poder. Tanto que, bom, quase perdeu inúmeras vezes lá dentro pra um adversário. Então assim, o Goku do Super, ele não tem o controle da situação e ele age como se fosse um mestre que sabe do que tá fazendo, ao mesmo tempo que você vê que ele, na verdade, não tá agindo como um mestre. Ele tá agindo apenas como uma criança feliz e empolgada. Isso, assim, vou dizer pra vocês que é uma questão de decisão mesmo. Talvez pela renovação de Dragon Ball Super, o estúdio olhou e falou: putz, o personagem do Goku sendo um cara velho, um mestre, que é assim que ele termina Dragon Ball, né, sendo um mestre, talvez não seja tão interessante pro público mais jovem que a gente quer engajar em Dragon Ball Super. Talvez a gente colocar um tom mais leve, bobo, inocente, caindo pro infantil, não apenas inocente, Goku. Eu acho, nesse caso do Dragon Ball Super, eu acho um pouco diferente. Não acho que é só por causa disso. Eu acho que tem isso, tem essa mudança de percepção de público. Mas eu também vejo de uma outra maneira. Quando você tá numa esfera universal e galáctica, você perde a noção do seu impacto. Se a gente tá falando de universo, né, a escala é tão gigantesca que você não consegue perceber o impacto no mínimo. O negócio é tão grande, está tão lá em cima que você não consegue perceber o impacto no mínimo. Goku sempre foi a vida inteira, mas caindo pro infantil, talvez isso tenha um apelo maior de público. E é assim que o Goku novo surgiu. E nisso podemos cruzar com vários pontos aqui de infantilização desse personagem, como até mesmo a clássica cena do Goku falando que não sabe o que é um beijo. Tipo, é o tipo de coisa que faria sentido, mas putz, forçar pra um cara de 50 anos que tem 2 filhos, que ele nunca beijou, ainda mais a Titi, que sempre foi interessada nesse tipo de coisa, é apenas pela piada. Só que assim, é uma piada besta, não faz tanto. Essa é piada, cara. Essa é piada. Ele tirou o sal, ele foi irônico, para. Isso aí, nada a ver.
diferença, assim, pra trama e tudo mais. Mas esse tipo... Caralho, mano, você enfiou a boca na língua dela. Tá ligado? É piada, mano. Tipo de ação é aplicada em todas as cenas. Se você vê a interação do Goku com o Bills, com o Zenô, com todas as pessoas importantes ali, é uma criança. É uma criança. É, o Goku é tio do pavê, cara. Essa feliz, animada, com o zoião ali, como se não estivesse entendendo as coisas, muito curiosa, pulando em todo canto, fazendo pergunta inoportuna, sendo uma pessoa que não tem a mínima noção do que tá acontecendo. E se você voltar pra saga do Majin Buu, lembra quando ele conheceu o Supremo Senhor Kaiô? Era um nível de respeito, um nível de olhar, de olho no olho, sabendo que aquele cara é importante, não sabendo exatamente quem ele é, sabendo que ele é importante e que ele tem algum tipo de relevância pra aquele universo de um nível completamente diferente. Claro que isso foi se dissolvendo, quanto mais eles criaram ali um pouco de intimidade, mas conhecendo pessoas que estão num patamar que deixam o Supremo Senhor Kaiô no chinelo assim, faria com que o Goku tivesse um pouco mais de senso no que tá fazendo. Ah, sim. Muito prazer. Mas eu acho que o grande maior exemplo dessa situação é esse estigma que se criou em torno... Eu gosto muito dessa parte aqui. Não me toque tão casualmente, humano. É, entendeu? Por que ele não fala Saiyajin? Por que ele não falou Saiyajin? Mas eu acho que o grande maior exemplo dessa situação é esse estigma que se criou em torno de que o Goku vai botar a vida de todo mundo em risco porque a única coisa que importa pra ele é lutar. E isso é praticamente inteiro de Dragon Ball Super. Claro que isso foi somado com a mística que existia quanto ao personagem, de uma ideia que tiraram que existe em Dragon Ball, que se você... Outra coisa, sabe quando veio essa mudança? Quando ele se tornou um Super Saiyajin Deus. Não queria trazer um pouquinho da lore do nosso querido Dragon Ball Super para o nosso querido Goku, mas quando você vira um Deus, acho que as coisas mudam um pouco. Bom, olha o Bills, né? Se você pegar o filme, né? Em que o Goku vira o Super Saiyajin Deus, até aquele momento ele agia de uma determinada. Até o porquê ele foi virar Super Saiyajin Deus, né? Ele foi virar Super Saiyajin Deus para poder lutar contra o Bills, para poder salvar o planeta Terra. A partir daquele momento, ele perde essa parte da humanidade dele e ele vira um deus. E nesse fato de virar um deus, entra novamente a questão que eu tô falando. Ele para de olhar pro micro, ele só olha lá para cima, pro macro, e ele não se importa, porque uma das características dos deuses é não se importar com a vida de humanos, vidas de menor valor. E o Bills é um deus da destruição, ele já matou muita gente, por exemplo, e ele não se importa porque faz parte do trabalho dele como deus da destruição, e assim por diante. Então ele vai perdendo essa humanidade. Então nesse momento aqui eu acho até engraçado o cara quando ele fala que não toque em mim, humano, mas ele já é um deus ali. Aqui ele já é um deus. Mas eu acho que o grande maior exemplo dessa situação é esse estigma que se criou em torno de que o Goku vai... E outra coisa, outra característica muito presente nos deuses é justamente essa questão de querer brincar com a vida, né? De ter esse poder muito grande de manipular. É tipo você falar, não, Deus está brincando, né? Tudo isso aqui é uma grande brincadeira de um deus criança. Botar a vida de todo mundo em risco porque a única coisa que importa pra ele é lutar. E outra coisa é que o Dragon Ball Super fica comparando deuses o tempo inteiro. Então ele tem lá o Zeno, que é uma criança que pode destruir tudo a qualquer momento. E ele meio que faz essa aproximação do Goku com o Zeno, porque agora os dois são deuses. E aí tem essa parada do Goku tá mais próximo do Zeno do que próximo do Bills, porque o Bills, ele ao ter contato com a destruição, ele acaba tendo algum tipo de sentimento pra alguma coisa, mesmo ele sendo da destruição. Já o Zeno não, porque ele tá lá em cima, ele não sente porra nenhuma, ele pode destruir o que ele quiser, ele só quer diversão. E eles viram amigos. Isso é praticamente inteiro de Dragon Ball Super. Claro que isso foi somado com a mística que existia quanto ao personagem. Será que o Guto vai ver esse meu vídeo? E ele vai mudar a percepção dele? De uma ideia que tiraram que existe em Dragon Ball, que se você for pegar arco a arco, não existe. Não existe quase nada, ou sei lá, tem um resquíciozinho de Goku gostando de lutar, e ele fala, sei lá, pro Vegeta que qualquer coisa ele luta contra ele, não quer eliminar alguém forte. Ponto. De resto, pros inimigos que são realmente vilões, pras coisas que são ameaças pra vida na Terra e tudo mais, o Goku é maduro. É maduro a nível de entender que ele não conseguiria lutar contra o Cell, a nível de entender que depois dele morto, ele não deveria ressuscitar, porque ele acaba atraindo problemas e a Terra já tem um novo protetor que é mais importante, mais forte do que ele. É maduro a nível de entender, nas lutas contra o Majin Buu, que ele não deveria resolver aquilo, inicialmente. Não sei se vocês lembram, mas quando o Goku luta contra o Majin Buu, na sua forma de transformação 3 e tudo mais, acaba a energia dele muito rápido, mas ele fala ali, precisa se proteger. Ele tá morto, ele não faz parte mais disso. A Terra precisaria conseguir lutar contra seus inimigos. Afinal de contas, existe até mesmo o Gohan ali dentro, que é mais forte do que o Goku. Presume-se que eu seja um ser que já não existe nesse mundo. Não é minha obrigação lutar com ele.
O mais certo é que os humanos que estão vivos façam o possível para resolver esse problema. E as coisas mudam mesmo dentro desse arco. A partir do momento que o Majin Buu passa a fazer uma ameaça maior, a partir do momento que o Majin Buu destrói a Terra, mata as pessoas e o Gohan sumiu dali, o Goku começa a agir e querer lutar de verdade frente a frente porque ele precisa. Não é porque, não vou... Ele precisa agora. Então as coisas mudam um pouco de figura. Por isso eu acho que o Goku é um personagem que as pessoas subestimam muito, porque esse arco de desenvolvimento dele, desde o cara que queria poupar 100% das vidas porque não queria ser um assassino, ao cara que entende que nesse percurso ele vai encontrar vilões que são puramente maus, a passar pro ponto de que ele entende que a vida na Terra tem que ser protegida por ela mesma, a chegar no ponto que ele se torna um mestre que apenas passar esse conhecimento adiante e fazer com que as próximas gerações consigam lidar com os seus problemas, a gente reduziu esse cara a uma criança que se diverte por aí, não entende o que é um beijo e é engraçado. Então, é isso que eu tô falando. A questão toda é que o Goku parou de ser um adulto pra virar um deus. Essa é a questão. Funciona pra Dragon Ball Super. Não é uma crítica especificamente a isso, mas é só uma análise de como o personagem mudou, propositalmente, nesse sentido. Do meu ponto de vista, como um fã velho, é que eu sou velho, né? Do meu ponto de vista, pra pior. Mas você gosta do novo Goku? Porque tecnicamente... Gostar... aqui entra na opinião. Gostar ou não gostar, meio que foda-se. É que eu tô falando que eu não acho, Guto, que a mudança do Goku seja apenas por causa disso. Ah, não, porque mudou o público. Eu acho que é por causa disso... E porque ele é um deus. E porque ele tá numa esfera muito superior ao que ele enfrentava antes. E isso muda a realidade da pessoa. Eu entendo que faz parte do personagem novo. Senão não teria por que ele ter virado um deus. Não são o mesmo personagem, por mais que seja o mesmo personagem. E é isso, acabou, né? Lembrando que eu estou de boné, quem não sabe ainda, eu estou de boné porque eu não quero que avaliem as minhas microexpressões e descubra o nome do meu cachorro nem o meu CPF. Antes de mais nada, só pra deixar claro pra todo mundo. Que microexpressões você consegue tirar até o CPF da pessoa, tá? Eu não quero ganhar um panetone hoje, só no Natal. No Natal eu vou tirar o boné e aí as pessoas podem descobrir meu endereço. O nome do meu gato, não posso falar, porque vai que alguém aqui no chat vem aqui em casa e fala pra minha gata assim, Arya Stark, e vira amiga da minha gata, não pode.